tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de língua portuguesa e interpretação de texto, redações, aqui do Educação Avançada, cursos online. E também sou coach para concursos públicos. Segue uma dica de interpretação de texto muito boa para você. Lembre-se que quando você estiver estudando, interpretar texto significa dizer entender o todo. Então você vai fazer uma primeira leitura do texto para você saber o geral, o que ele é. Depois, você vai fazer uma segunda leitura mais atenta, anotando ao lado tudo isso que eu vou dizer para você. O que no texto, do que o texto fala, quem participa do texto, onde aquilo que o texto está falando acontece, quando isso acontece e, principalmente, como acontece o que está no texto. Então, repara, você vai responder as 5 perguntinhas. O que, quem, quando, onde e como acontecem as coisas que estão no texto. Isso vai fazer com que, ao anotar do lado, isso estudando, não é na hora da prova, estudando para as provas, fazendo exercícios, fazendo provas anteriores, vai fazer com que você entenda melhor o texto e cada vez mais sua cabeça fique automática ao perceber que você pode interpretar um texto sem precisar anotar isso do lado. Primeiro, você vai fazer anotando o primeiro texto, o segundo texto, lá para o quinto ou sexto texto, quinta ou sexta prova que você esteja fazendo. Ao anotar do lado, você vai perceber que você já sabia, porque a sua primeira leitura está mais eficiente, está mais focada. Você está adestrando, ensinando o seu cérebro a entender o texto como ele deve ser entendido. O que, quem, quando, onde e como isso acontece, aquele assunto que está sendo tratado no texto acontece. Essa é a melhor forma de você interpretar o texto de maneira completa. O segundo passo da interpretação é: leia e experimente ler primeiro os itens, para depois ler o texto. Se familiarize com o assunto perguntado, com a forma que foi perguntada. E depois você vai ao texto e leia. Leia não tentando entender o texto. Leia tentando responder ao item que você acabou de ler. Essa também é uma maneira de você pegar o seu cérebro e fazer com que ele se dinamize na hora de fazer a prova. Ou seja, você lê o item, lê o texto e a partir do texto o que você vai fazer? Procurar respostas e não só a interpretação dele. Então, na verdade, esta dica vale como 2. A primeira, eu vou fazer uma leitura geral do meu texto enquanto eu estiver estudando e depois eu vou responder ao questionamento: o que, quem, como, onde e quando. Depois que você respondeu tudo isso, você vai começar a estudar só dessa forma. Segunda dica importante: comece a leitura da sua interpretação de texto pelo item. Saiba o que o item está pedindo, para depois arrumar a resposta enquanto você lê o seu texto. Tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, coach para concursos públicos, professor de língua portuguesa, interpretação de texto e redações, aqui do Educação Avançada Cursos Online.